Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, a verdade, a palavra, porque à medida que nós o conhecemos de perto, tanto a graça quanto a paz nos são multiplicadas. Apóstolo Pedro nos diz: antes crescei em graça e conhecimento. É no paralelo, é lado a lado. À medida que nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em graça e crescemos em paz. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 31 de agosto de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 18, onde nós vamos falar sobre o bem que queremos fazer e o mal que habita em nós. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Glórias ao Senhor por este verso, onde Paulo nos diz claramente que o querer o bem, ele está em mim, o querer o bem, mas o efetuar o bem não está em mim, porque o pecado está em mim. E esse pecado não nos deixa efetuar o bem que queremos, mas o pecado nos faz efetuar o mal. E por entendermos da palavra, nós conseguimos visualizar esse mal que habita em nós. Está me compreendendo? O bem está no nosso querer. E é esse querer que tem que dominar a nossa carne. É uma milícia interna. É uma guerra interna, porque o pecado ele está na minha carne. E a minha carne me leva a efetuar o mal, caso eu não a domine, caso eu não vigie, porque o querer está na mente, o querer o bem está no Espírito, conectado ao Espírito Santo. É necessário me fortalecer no Espírito Santo para dominar essa carne, cujo pecado habita nela. E hoje eu quero ministrar algo na sua vida. Em um plano espiritual, as nossas indecisões são fruto do pecado que habita em nós. Em um plano espiritual, as tomadas de decisão, elas devem estar pautadas no querer o bem,
pautadas na palavra. Querer o bem para mim mesmo, querer o bem para o meu próximo e querer agradar a Deus. Mas quando eu quero fazer a vontade da minha carne, gera em mim indecisão. Indecisão de escolhas, indecisão sobre caminhos a serem seguidos, indecisão sobre decisões a serem tomadas. É porque, na verdade, eu estou deixando com que a minha carne, o pecado que habita em mim, dirija a minha vida. Porque se de fato eu for dirigido por Deus, se de fato eu deixar que a palavra me dirija, se eu deixar que o querer o bem domine o efetuar o mal, o efetuar os desejos da minha carne, eu tenho a decisão certa. Eu decido o caminho certo. Eu faço a escolha correta. Porque a palavra só me dirige ao correto. O Espírito Santo só nos faz tomar decisões e decisões certas. A indecisão é fruto de que eu estou querendo ser dirigido pela minha carne e não pelo Espírito. Eu sei o que é bom para a minha vida, mas a minha carne quer me dirigir para más escolhas e aqui gera indecisão. Nós precisamos, em todo o tempo, dominar essa nossa carne. Pedir ao Espírito Santo que gere em nós domínio próprio, temperança, sermos espirituais e deixar o Espírito conduzir a nossa vida e não a carne. Ora, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas no Senhor para vencer todo o levante do inimigo, todo o nosso sofisma, todo o embaraço, todo pensamento que queira levar cativo a nossa obediência a Cristo, todo dardo inflamado. Nós precisamos vencer esse pecado que habita em nós. Renúncia, mortificação da carne, jejum, oração. Mas não fique indeciso mediante aquilo que é de Deus, mediante aquilo que é da sua carne. É óbvio que você tem que ir para as coisas de Deus. Não somente queira o bem, mas efetue o bem. E esse efetuar o bem exige um exercício de domínio à sua carne. E se você não exercitar esse domínio por meio do Espírito Santo de Deus, você só fará más escolhas. Você vai ficar indeciso sobre os bons caminhos e as boas escolhas. Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Você não passará de um incrédulo e a incredulidade é pecado. É pecado. É somente Deus que nos faz tomar decisões certeiras, corretas. E você precisa dominar essa sua carne. Porque na sua carne habita o pecado, habita a incredulidade, habita a indecisão. Decida e antes se posicione em Deus. Decida hoje servir a Deus. Decida hoje o que faz bem para a sua vida. Decida hoje afastar daquilo que te afasta de Deus. Decida hoje afastar de pessoas. Seja posicionado, não procrastine. Porque às vezes você está postergando uma tomada de decisão porque a sua decisão está indecisa, pautada na sua carne, pautada nas suas vontades, nas suas escolhas próprias. Você só vê como alternativa o atender ao seu desejo carnal. E isso te gera indecisão porque você sabe o que é certo. Você sabe o que é melhor para a tua vida.
Mas como você está dominado pela sua carne, você fica indeciso entre o bem e o mal. O mal que habita em você e o bem que está no seu querer, porque você conhece o que é bem. Tá entendendo essa milícia? Eu volto a dizer, as armas dessa milícia não são carnais. Você não vai vencer por meio da carne, mas por meio do Espírito. Elas são poderosas no Senhor para vencer estes levantes do inimigo, para vencer todo o laço que ele coloca de frente aos nossos pés, nós enganosos, nós sofismas, e para vencer todo o dardo inflamado que ele atira na nossa mente, flashes de pensamentos quais nós não devemos ter, porque leva cativo a nossa obediência a Cristo Jesus. Tá me entendendo? Portanto, decida. Você precisa ter todas as suas decisões pautadas na palavra, porque assim arranca toda a indecisão da sua mente e te faz decidir por aquilo que é correto, reto e edificante para a sua vida. Aquilo que te fará ser salvo até o fim. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, habita nessa vida, domina essa carne e faça ela não só querer o bem, mas fazer, efetuar o bem. Ah, Deus, que sejamos dirigidos por Ti, porque o Senhor é do Senhor o efetuar e o realizar da Tua vontade em nós. É segundo a Tua vontade, Deus. Sê conosco. Ah, Deus, esse poder que habita em nós e que opera em nós. Opera juízo, opera justiça, nos convence do pecado, Senhor. Deus, sê conosco. Em nome do Senhor Jesus, nos dirige, Senhor, por caminho que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, com a sua família. Creio que você está reunido com a sua família. Em nome de Jesus, aqueles que não estão junto com você, o Senhor alcança. O Senhor envia anjos e se posicione ao redor de cada um. O alcance do Senhor é infinito. Que Ele envia, que o Espírito Santo de Deus habita em cada membro da sua família, em cada um. E que o Senhor traga de volta aqueles que estão dispersos ou afastados. O Senhor é Deus. Exaltamos o Teu nome. Amém? Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Compartilha, sai espalhando. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.